Bom, eu sou o Luiz Fernando, evangelista, e hoje eu estou coordenador de toda a ala cirúrgica do hospital. Antes disso, e ainda permaneço, sou cirurgião da emergência. E a minha história na emergência é bem longa, de vários anos. Então, completar uma jornada de trabalho, operar pessoas, ver o resultado final de um trabalho que começa na emergência, que começa no consultório e culmina com a alta do doente entre sorrisos, é o que me faz feliz hoje. A minha história aqui com o Hospital Esperança, ela vem de longa data. Um dos fundadores do hospital foi o Dr. Tércio Bacelar, que era meu preceptor na residência de cirurgia do Hospital Esperança. E já naquela época, o Dr. Tércio primava bastante pela qualidade dos plantonistas que vinham para cá. E todos teriam que ter passado por ele para que ele conhecesse não só tecnicamente, mas conhecesse a índole de cada um. E aí foi com uma satisfação muito grande que no final da minha residência, da segunda residência lá no Hospital das Clínicas da UFPE, que recebi o convite. Eu já tinha feito a residência de cirurgia geral, estava no último ano da residência de cirurgia digestiva e apareceu a vaga do famigerado domingo de dia aqui no plantão do Hospital Esperança. E aí recebi o convite, isso foi em 2004. E desde então a minha vida com o Hospital Esperança foi tornando assim, laços cada vez mais fortes. Porque naquela ocasião eu vim como um plantonista apenas, e circunstâncias da vida foram fazendo com que esse vínculo que era só de plantonista fosse ficando cada vez mais forte. Passei por várias outras experiências fora do hospital, trabalhei em outros grupos, fiz outras especializações, completei mestrado, iniciei doutorado e não terminei, mas no final o vínculo aqui com o hospital permaneceu durante todo esse período. E recentemente recebi convite da direção do Dr. Cristiano Extra para tomar parte na gestão. E continuo essa jornada que não vejo final para ela não, eu vejo sim uma continuidade. Como eu falei, ele iniciou lá em 2004. Eu fazia 12 horas diurnas, era o domingo de dia do plantão. E o domingo de dia é um dia meio sofrido, né? Porque todo mundo tem o domingo como o dia da família, quem tem fé é o dia do Senhor. E para mim era o dia do Hospital Esperança, era o dia que eu vinha dar plantão. Então, situações que me marcaram muito é que sempre Dia dos Pais é um domingo. Então, o calendário é meio carrasco disso, né? Então, sempre é um domingo. E por muitas vezes eu comemorei esse Dia dos Pais aqui, no hospital. Minha esposa veio com meus filhos em pleno plantão para almoçar comigo e essas situações marcaram bastante. Em relação a profissionais, é engraçado a gente pensar que ao longo de todos esses anos, são aí quase 20 anos de emergência, eu continuo fazendo plantão na emergência, não é mais no domingo dia, tá? Mas eu continuo fazendo plantão na emergência e é engraçado perceber que muitos profissionais que estão na casa hoje, com funções outras, passaram pelo plantão do domingo dia. Então, a doutora Marisa, que hoje é coordenadora geral da emergência, foi plantonista comigo no domingo. Dr. Mauro Aguiar, que hoje é um nome forte na ginecologia do hospital, passou no plantão do domingo comigo. Por aí vai, foram realmente vários profissionais que a gente aprendia e ensinava. Era uma convivência gostosa, é uma convivência gostosa e sempre em prol do bem do nosso paciente que procura a emergência. É interessante essa colocação da emergência e a vida profissional. Realmente é uma boa parte dos profissionais avalia que a emergência é muito onerosa no sentido de gastar sua energia, de tomar seu tempo e termina realmente passando o menor tempo possível na emergência. A minha experiência pessoal foi um pouco diferente no sentido de que
a emergência sempre estava acrescentando para mim. Então, sempre que eu achava que aquilo ali estava suficiente para mim, que eu deveria sair daquela situação e procurar outros meios, a gente tinha gratas surpresas de conhecer pessoas novas, de vivenciar situações que traziam satisfação muito grande e fez e faz até hoje com que eu não pense em deixar. Até porque um grande braço da minha atuação como cirurgião geral e do aparelho digestivo é a emergência. Então, hoje a gente pode categorizar de forma um pouco simplista que o cirurgião do aparelho digestivo pode se dedicar à cirurgia bariátrica, à cirurgia oncológica ou à cirurgia de emergência. E eu passei pela bariátrica, foi uma experiência muito boa por um tempo, mas hoje eu não trabalho mais com isso. E no consultório eu me dedico à parte de oncologia do aparelho digestivo e tenho muita satisfação de trabalhar na urgência. Acho que não tem preço, como diria lá a propaganda, né? É sem preço. Você receber um doente na emergência que às vezes ou na maior parte das vezes nem lhe conhece, não sabe quem você é. Ele chegou na emergência às vezes acometido por uma situação grave, um acidente, ou uma violência, ou uma dor abdominal, e ele chega e não sabe quem você é. Ele vem atrás da estrutura, ele sabe que a estrutura é boa. Isso é uma vantagem para mim, trabalhar no hospital, porque tem uma estrutura muito boa. Mas ele não sabe quem é que vai atendê-lo. E trabalhar no domingo ainda reforçava ainda mais isso, porque às vezes ele tinha o cirurgião dele, às vezes ele tinha alguém que ele já confiava, mas na maior parte das vezes ele não estava acessível, era um domingo. E aí ele tinha que ficar comigo. E essa relação que às vezes nascia numa desconfiança, numa insegurança, foi e é muito gratificante ver ela crescer e o doente receber alta muito bem e dizer que bom que o senhor apareceu na minha vida. Então, essas vivências não têm preço, essas experiências não têm preço. E faz com que a gente, como uma cachaça, por assim dizer, a gente não quer largar de jeito nenhum. Assim, a ideia de ter pessoas que se dediquem à emergência e não usem ela apenas como uma ponte, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso deve ser fomentado. E uma vez que isso seja mais valorizado, que traga mais à tona, os profissionais vão ver o valor disso. E mais do que o profissional que vê o valor disso, o usuário vê muito valor nisso. Porque quando ele chega na emergência, como eu vivi essa situação de pegar um profissional desconhecido ou coisa do tipo, ele precisa ter no mínimo a segurança de que ali, mesmo sendo desconhecido, mesmo ele não sabendo quem é, que ele está muito bem preparado e que ele está pronto para receber e que está pronto para resolver os problemas que lhe forem apresentados. E acrescento um outro ponto. O cirurgião da emergência, o profissional da emergência, ele termina circulando por todos os meios. Então, ali na emergência, ele invariavelmente tem várias especialidades de plantão. É um clínico que convive com o neurologista, que convive com o ortopedista, que convive com o cirurgião geral, que convive com o pediatra. Então, esse círculo de amizades e de confiança que você tem com os colegas, eu acho muito importante. E para mim, eu posso dizer que eu me beneficiei demais disso, porque pelo fato de ser no domingo, ninguém queria ficar muito tempo lá não, sabe? E aí rodava muito e no que rodava a gente foi estabelecendo conexões com várias pessoas. E essas conexões permanecem até hoje. Foram úteis no meu desenvolvimento profissional e mais do que no desenvolvimento profissional, com certeza foram úteis no meu desenvolvimento como pessoa. Nesse período todo da emergência, a gente já viveu situações as mais diversas possíveis. Desde uma bobagem do doente que chega morrendo de dor com um abscesso que está lá e que parece ser a maior besteira do mundo, mas você consegue arrancar um sorriso da pessoa que quando você termina de drenar aquele abscesso e ele sai sem dor da emergência.
e aí a gente tem inúmeras situações assim, mas a gente também tem o outro extremo, situações que não são comuns e que o preparo para receber aquele tipo de situação tem que estar ali o tempo todo, para reconhecer e para tratar. Então, eu vou citar uma situação que me marcou muito, foi nos primeiros anos de plantão aqui na casa, e que com certeza foi um definidor da minha vida profissional, posso dizer assim. Nessa época foi um plantão noturno, não foi o plantão do domingão, mas foi um plantão noturno que eu estava fazendo por um colega. Em torno de 3 horas da manhã, a gente recebeu um chamado, estava no repouso, de que os bombeiros estavam trazendo múltiplas vítimas para a emergência. E naquele momento a gente já desceu com a adrenalina topada, porque já se falava em múltiplas vítimas, e o cenário realmente foi bem desafiador, porque eles trouxeram, se não me engano, em torno de 5 a 6 pacientes, todos envolvidos em um acidente automobilístico grave, e a gente teve que lidar com todas elas. Apesar da gente ter na emergência um corpo clínico bem completo, somos um de cada especialidade. E aí foi posta à prova naquele momento, inclusive a minha função de liderança. Talvez ali já despontasse hoje o gestor que está sentado aqui. Que eu tive que coordenar pessoas que, inclusive, nem seriam apropriadas para fazer o tipo de atendimento. Então eu pedi para descer todo mundo, descer o ortopedista, descer o neurologista, descer o clínico e distribuir tarefas. E naquela ocasião a gente bateu o olho em uma das pacientes especificamente que parecia estar mais grave. Ao olho leigo você batia o olho e via que não estava tão bem, mas não tinha nada tão aparente. E aí a gente foi examinar e seguindo uma sequência universal de atendimento ao trauma sistematizada que todos usamos aqui, do ABCDE do trauma. A gente logo na avaliação da respiração percebeu que ela tinha uma respiração dificultosa e a gente já interviu, fiz uma drenagem de tórax ali na emergência. Logo a seguir ela não melhorou e fazia sinais de hipotensão, de perda de sangue e não estava exteriorizando nada. E aí a suspeita era para o abdômen que tivesse algum sangramento e a gente conseguiu trazer o ultrassom para fazer na beira do leito e passou e tinha líquido dentro da barriga e isso denotava mais gravidade e a gente subiu com essa doente para o bloco cirúrgico. E realmente essa paciente foi, naquela ocasião, nossa atuação foi bem importante, bem decisiva para o desfecho, porque ela teve no frigir dos ovos, na conclusão, fratura de costelas com sangue dentro do pulmão, ou seja, no espaço pleural, era um hemotórax. Ela tinha uma fratura de bacia, tinha uma explosão do baço e tinha uma laceração hepática. E a gente conseguiu tirar essa doente. A gente fez uma cirurgia que demorou aí umas boas 2, 3 horas. E quando a gente terminou, que foi levar a doente para a UTI, para minha surpresa, estava o meu chefe, Dr. Tess, do lado de fora. Estava o pai da paciente, que é um médico da cidade também. E estavam todos lá esperando a notícia e a notícia foi muito positiva. Essa doente teve um período de reabilitação, depois teve que intervir sobre a fratura da bacia, mas ela ficou muito bem. E para mim a satisfação assim, completa, digamos assim, depois de muitos anos, ela era uma adolescente nessa ocasião, depois de muitos anos eu recebi o convite do casamento dela. E foi muito satisfatório estar lá como convidado e ela me apresentar ao noivo dizendo, ó, agradeça a ele, porque senão eu não estava aqui. É falar de pessoas que me inspiraram e que fizeram ser quem eu sou hoje, como médico e como pessoa, é impossível não falar do meu pai. Eu nasci vendo meu pai atuar como médico. E eu
conto várias histórias que me marcaram, às vezes para alunos, para residentes, para recém-formados, e realmente me marcou muito, sabe? Eu me lembro na nossa casa em Carpina, muitas vezes as pessoas batiam na porta da casa. Meu pai, meu filho está doente. E às vezes ele atendia na sala de casa. E uma situação muito particular, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos de idade. Eu vi ele entrar com um paciente, com uma pessoa para atender, e ele sentou ali na nossa sala de estar, da nossa casa. Passou uns bons minutos conversando, eu estava em cima, assim, tinha uma parte mais alta da casa, e fiquei lá olhando. E passou um bom tempo conversando, trazendo informações. Hoje eu sei que ele está fazendo a anamnese médica, mas naquele tempo era uma conversa, ele estava conversando. Depois ele terminou e deitou o doente no sofá da nossa casa, palpou a barriga, auscultou o tórax, aferiu a pressão arterial. E aí quando terminou ele fez uma receita e confortou a família e o paciente foi embora. E quando terminou, ele chegou para mim e disse: "Você estava vendo aí?" Eu disse: "Estava." Ele fez: "Olha, não sei se você percebeu, mas leve uma lição para a sua vida. Ser médico vai muito mais além do que aquela receita do final." Para você ter ideia, meu filho, nos primeiros 5 minutos de conversa, eu já sabia qual era a receita que ia ser passada. Eu já sabia o que é que a gente ia precisar fazer. Era um caso simples. Mas eu precisava conversar, eu precisava tocar, eu precisava examinar o doente. E leva essa lição para você. A medicina não se resume a passar remédio nem a operar, não. Precisa de ter esse contato, precisa de ter essa empatia. E eu procuro, sempre que eu estou atendendo, sempre que eu estou trabalhando, eu penso no meu pai e tento deixar ele orgulhoso, mostrando que eu aprendi com ele. Na minha profissão, na minha atuação como cirurgião, como médico, a gente tenta aliviar sempre o paciente e tenta trazer conforto sempre. Essa é uma máxima que está sempre aí na internet, nos vídeos, nas faculdades, e eu tento levar isso ao cabo e ao fim. De conheça seu paciente, interaja com ele, conheça a história daquela condição que ele está trazendo para você. Isso às vezes pesa também na gente. Às vezes a gente se envolve a ponto de trazer mesmo sofrimento pessoal. Mas é um sofrimento que você às vezes está passando para aliviar para um bem maior que é exercer a sua atuação. Então assim, ao longo da minha atuação toda, se lá na frente alguém se lembrar de mim e disser que eu fui um bom cirurgião porque eu operava bem, porque tinha bons resultados, mas que eu fui e sou um bom médico porque eu sei escutar, porque eu sei compartilhar e sei tratar bem de pessoas, eu vou estar muito satisfeito. Exercer essa profissão e fazer esse caminho que eu fiz, de me dedicar hoje exclusivamente ao Hospital Esperança, é uma coisa que me traz muita satisfação e eu queria deixar isso registrado. Eu passei logo após a minha conclusão da residência médica, concurso do Estado, concurso da Prefeitura, exerci um período no Estado, exerci um período na Prefeitura como médico concursado. E em algum momento lá atrás, isso já foi há uns bons anos, eu larguei tudo isso e decidi me dedicar exclusivamente a esse hospital. E isso, na ocasião, eu fui entubado até meio como louco, né? Até hoje tem colegas que me dizem: "Como é que tu faz uma coisa dessa? Sai de tanta coisa segura, de tanta coisa que você tinha uma certeza e vem para um hospital, uma instituição privada que é hoje, não é amanhã, e você se dedica tanto, parece que é uma coisa que é sua." E o que eu respondo é:
eu sinto como se fosse minha mesmo. Trabalhar aqui no Hospital Esperança hoje é como se eu estivesse trabalhando dentro realmente da minha casa. É passar pelo corredor e ver um papel no chão e querer tirar, ou ver uma goteira que apareceu e me reportar a manutenção, porque eu realmente me importo com o hospital. E a Rede D'Or, como um todo, hoje deixa muito claro para mim que eles valorizam isso. Então essa história de que é hoje não é amanhã, eu posso até estar muito enganado, mas eu tenho a impressão que é hoje e será amanhã sim, porque eles reconhecem pessoas que se dedicam à casa e eu sei que eu estou botando meu tijolinho todo dia na construção de uma rede grande, de uma rede que vai conseguir trazer saúde para a maior quantidade possível de pessoas, que faz um atendimento humano, que faz um atendimento tecnológico, que faz um atendimento completo. Então eu me sinto parte da Rede D'Or e mais especificamente do Hospital Esperança. E não tenho planos nenhum de sair daqui nem tão cedo não.